Bom dia, novamente. Vamos iniciar, né? O pessoal pediu mais uns minutinhos de compromisso com quem já está aqui. A gente inicia agora, às 9h05, e aí o pessoal vai entrando. Queria dar boas-vindas para vocês na nossa aula número 2. A gente iniciou a aula número 1 com as perguntas abertas, e hoje a nossa aula número 2, a gente vem falar um pouquinho, né, sobre a questão da prospecção. O que numa prospecção para a gente poder parar de perder clientes, né? Então, a gente vai desvendar um pouquinho esse mistério da prospecção. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, né? Tem muita dificuldade em prospectar clientes, né? Fidelizar o cliente, renovar com o cliente. Então, no período que eu vou estar aqui dando essas aulas semanais, a gente vai falar um pouquinho sobre vários temas. Então, hoje falando sobre reflexão que realmente funciona, né? Então, essa aula semanal vai ser toda segunda-feira, às 9 horas, né? O benefício é a gente estar aqui conectado, né? Esclarecer as dúvidas que a gente tem com relação à prospecção, com relação à venda, com relação ao mercado de certificado digital, né? A gente aqui hoje, né? A promessa dessa aula é você aprender abordagens diferentes, né? Essa venda e chegar até o objetivo final, que é a venda, né? E fidelizar o cliente dentro da sua base. Então, queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e queria, vocês que estão aqui, né, na nossa reunião, queria perguntar para vocês quais os maiores desafios, se vocês puderem me responder, quais os maiores desafios que vocês têm hoje com relação à prospecção de clientes. A Amanda, a Liliane, o Max, se puder me responder. Enquanto isso, vocês mandem aí no chat para mim, eu vou compartilhar minha tela para iniciar o nosso conteúdo com relação a pare de perder clientes e descubra as estratégias corretas de prospecção que realmente funcionam. Deixa eu ir compartilhando a minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, ótimo. Obrigada. Dificuldade em relação de busca de leads e como fazer acompanhamento desses contatos. Bom, vocês estão vendo a minha tela, então vamos começar a falar sobre, né, a nossa prospecção. Então, o que que é, né, uma prospecção eficiente de, de lead, né, para a gente poder chegar até esse lead? Pode ir mandando aí as perguntas de vocês, que eu vou respondendo conforme a gente vai dando a aula, tá? A minha página para cá, que vai ficar melhor. Ótimo. Agora ficou. Deixa eu maximizar só um problema técnico aqui, gente. Deixa eu só maximizar minha tela para mim poder ver vocês dentro do meu. Então, falando sobre, né, a nossa aula de hoje, estando aqui, a prospecção é eficiente. Hoje, várias formas de prospectar clientes, né? E principalmente no mundo tecnológico que a gente vive, a gente consegue prospectar clientes de diversas maneiras. E o que que é uma prospecção eficiente? Uma prospecção eficiente não é apenas fazer ligações, né? Mandar o WhatsApp, é, se conectar, né? Enviar mensagens. A prospecção eficiente ela é sobre criar relação com o nosso prospect, né? Nosso cliente estratégicos e compreender as dores do cliente. E muitos vendedores não compreendem essas dores, né? Não conseguem conversar com o cliente e acabam perdendo o cliente. Mas por que muitos vendedores perdem as vendas? Né? Porque não identificam no começo, né, a necessidade que o cliente quer, né, abordam clientes de forma genérica. Então, às vezes, em vez de ir no cliente certo, que precisa do seu produto, que precisa do seu serviço, a gente vai em outros clientes e acaba que a gente não personaliza a nossa comunicação. E muitas vezes não sabem conduzir uma conversa para gerar realmente um interesse, né, da audiência, gerar o que a pessoa de você naquele momento que você está fazendo a prospecção. Então, se você sente que está perdendo vendas porque não sabe abordar o cliente, será que hoje vocês aqui que estão nessa sala, sentem isso? Nossa, eu não estou conseguindo conduzir o meu cliente, a minha abordagem, eu não estou conseguindo conduzir para chegar num fechamento, porque eu não estou sabendo como abordar esse cliente, eu não estou sabendo
chegar até esse cliente. Não, às vezes eu não sei qual o cliente que eu vou me comunicar, se eu vou no cliente X, se eu vou no cliente Y. Então, a gente costuma ter vários erros, às vezes pelo simples fato de não fazer todo o processo, né? Fazer toda uma investigação antes de você chegar nessa abordagem. Então, os erros comuns, né? Quais são os erros hoje que fazem a gente perder os clientes quando a gente está fazendo essa prospecção? Primeiro erro, que é muito comum no mercado, até porque quando a gente está num processo de vender, a gente quer apresentar os nossos benefícios, os nossos produtos, a gente quer mostrar que a gente é o melhor, que a gente vai entregar e vai conseguir entregar para esse cliente. Então, a gente fala muito. Então, o primeiro erro é a gente falar mais do que ouvir. Por quê? Muitos vendedores, né, como eu falei, acreditam que precisam falar tudo do início. Tudo que você vai entregar, tudo que você vai você promete muita coisa para você poder fidelizar, conquistar esse cliente, e o cliente precisa perceber que você está interessado. Então, primeiro você está interessado não somente em vender um produto para essa pessoa, você está interessado em saber desse cliente, em entender a dor dele, em saber o que, que ele realmente precisa para que você oferte para ele a melhor solução. Então, qual que é a abordagem errada? Que eu vou até trocar, porque falando sobre qual é a errada e depois é a certa. Qual que é a abordagem errada? Falando sobre o nosso mercado, que é certificado digital. Nosso certificado digital é o melhor do mercado. Nossa certificadora é a melhor do mercado, com validade de 1 ano e eu também tenho preços acessíveis. Outra abordagem errada. Nossa parceria é a melhor e vai te render muitos lucros, pois temos preços muito acessíveis. Mas essas duas abordagens, ela está focando nos seus benefícios, né? O que que você vai trazer para ele? São preços acessíveis, uma parceria mais lucrativa, você é a melhor certificadora do mercado, se ele fechar com você, ele vai estar com a melhor. Tá. E qual que é a abordagem certa? E como a gente aborda esse cliente para que ele se interesse no nosso produto, se interesse na nossa empresa e não somente que você é o melhor do mercado? Como vocês estão lidando com assinaturas de documentos digitais hoje? Quais desafios vocês enfrentam? Como vocês validam certificados digitais? Quais desafios vocês enfrentam? Nessa modelo de pergunta, não que a outra, você não, a forma que a gente vocês estejam fazendo totalmente errado. Mas na outra modalidade, você chega no cliente e ele vai responder rápido. E acaba que pode ser que aquele, naquele momento, interrompa a conversa. Quando você preocupa com as dificuldades do cliente, como ele está assinando os documentos, quais são os seus maiores desafios com relação ao processo de certificação, somente em vender um produto para ele. Você está preocupado não somente em entregar a melhor parceria, não somente em entregar os melhores preços. Você está preocupado com a forma que ele está lidando com isso dentro da empresa dele. E isso traz um diferencial muito grande. Porque quando a gente se preocupa com o cliente, a gente está se preocupando também com o resultado dele. Né? E tudo é. Então, falando sobre a abordagem, e agora falando sobre outro ponto. Não qualificar o cliente antes da abordagem. Às vezes a gente está com uma meta muito grande para bater, nós como vendedores sabemos que a gente tem essa meta, e a gente acaba abordando qualquer tipo de cliente para a gente conseguir chegar até esse resultado. Então, em vez de fazer uma prospecção mais assertiva, a gente faz uma prospecção que a gente atira para todos os lados. Então, falar com clientes que não precisam do serviço ou não têm autonomia, né, de resolver, de fechar, desperdiça o seu tempo. Pode levantar. O Max levantou a mão. Pode falar, Max, por gentileza. Bom dia. Tela que você está compartilhando é essa mesmo, que tem uma caixa de diálogo na frente, e a sua apresentação está atrás dela. Ah, para trás? Olha, deixa eu interromper. Peraí. Voltando. Deixa eu compartilhar de novo. Obrigada, viu? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Agora me falem se está aparecendo o mapa mental. Que é para vocês verem o mapa mental. Estão vendo o mapa mental? Agora sim, agora é o mapa mental. Ah, ótimo, boa. Obrigada. Então, sobre a questão de não qualificar, né? Então, às vezes, a gente fala com clientes que não tomam a decisão. Normalmente a gente fala com clientes que não assinam o cheque, né? Falando uma expressão antiga, hoje nem. Mas a gente fala com quem não é a pessoa que realmente vai decidir, que realmente quer aquele produto, que quer aquela parceria, que vai investir nessa parceria. Então, acaba desperdiçando tempo
né? E nosso tempo é precioso e dos parceiros também são preciosos. Então, evitar esforço, você consegue usar perguntas de qualificação para poder chegar até esse cliente. E como que funciona? Visa certificado digital atualmente? Com que frequência você precisa de certificado digital? Como seus clientes validam o certificado digital? Então, hoje, a gente consegue fazer perguntas simples que às vezes a gente fala assim, nossa, mas é isso? Às vezes, quando a gente está muito afoito vai chegar o resultado, a gente esquece de fazer essas perguntas simples para o resultado e para mostrar para o cliente que você está interessado nele. Então, além disso, a gente tem outro erro comum, né, que faz a gente perder o cliente, que é tentar vender para o cliente antes de gerar valor. Então, mostrar para o cliente que não é somente uma parceria, não é somente um certificado digital. Certificado digital, eu vou falar isso em todas as minhas aulas, é uma commodity da R Sucesso Total, ou da RY, ou da RZ, ou da RX. O certificado vai servir para a mesma coisa, que o contador precisa, que a pessoa precisa, que o PJ precisa, o PF precisa. Mas se você gerar valor naquilo, naquela parceria, e que você está preocupado com o resultado daquele cliente, com certeza o certificado digital vai ser uma parceria de sucesso. Então, tentar vender antes de gerar valor. Se o cliente não entende por que precisa do certificado digital, ele não vai comprar. Se o cliente não entende que ele precisa da sua parceria, ele não vai te ouvir. Então, demonstre impacto positivo, redução de burocracia, economia de tempo e dinheiro, segurança para as assinaturas e transações. E numa parceria, quando você vai mostrar para o seu cliente quais os benefícios, hoje a maior dor que eu vejo das pessoas é a falta de tempo. E normalmente, quando o empresário chega para renovar um certificado digital, eu vou falar do empresário porque hoje o que a gente mais utiliza de certificado digital é o A1, né, que é o pessoa jurídica 1 ano. Então, normalmente, o contador que manda o empresário fazer, ele nem entende por que que ele precisa fazer. Ele fala: Nossa, mas meu contador mandou renovar esse negócio aqui, eu não tenho tempo, deixa para a última hora. E se você mostrar um benefício para aquele, além para aquele cliente, empresário, que é o B2C, né? Para o cliente, parceiro B2B, de um valor que ele vai ter com a sua parceria, que ele vai economizar tempo, que ele vai economizar, que ele vai ter um retorno financeiro, que ele vai ter vantagens, que ele vai ter pontos, que ele vai ter cashback. Então, a gente mostrar para o cliente que com a gente ele vai ter uma melhor solução, vai emitir seu certificado, mas também vai ter valor, ele vai ser valorizado dentro da nossa parceria. Então, fechando sobre esse erro comum, quais são as estratégias, então, né? Chegando no lugar legal que todo mundo quer saber, quais são as estratégias que realmente funcionam para o mercado B2B e o mercado B2C? Então, como a gente vai abordar esses clientes? Como a gente vai chegar até eles? No mercado B2B, né? Quais são os clientes ideais para a gente poder fazer essa prospecção? Empresas que precisam de certificados digitais para o processo contábil, jurídico e fiscal, escritórios de contabilidade, advocacia, cartório, empresa que participa de licitação, né? Tem outras empresas que precisam também de certificado digital. Hoje, cada dia que passa, pessoal, a gente às vezes fica olhando, mas o mercado de certificado digital ele é muito nichado. Hoje, cada dia que passa, as pessoas têm segurança em suas transações, com a sua segurança no meio virtual, né? Quando acessa algum tipo de site, banco, quando você está aqui numa aula, você está preocupado com a sua segurança digital. Então, tem muito mercado para se trabalhar. Não é somente o mercado, o contador que precisa do certificado para poder cumprir as obrigações legais da empresa. E eu, uma ideia, estou falando de B2B aqui, mas vou falar um pouco de B2C, dando uma ideia para vocês. Eu, Loiane, sou mentora comercial, preciso assinar vários contratos. E como eu vou fazer isso? Vou ter que ir numa copiadora, imprimir o contrato para assinar o contrato, para ele ter uma validade legal, uma validade jurídica. Aí depois vou lá no cartório, registro, aí pego mando para o meu cliente que fechou comigo, meu cliente assina, faz o mesmo processo, né? Imprime, assina, vai no cartório, reconhece, depois me manda, devolve uma via para mim e fica com outra via. Olha o processo e olha o gasto que essa pessoa está tendo. Não somente gasto de dinheiro, gasto de tempo, de ir, imprimir, levar. Porque hoje em dia as pessoas não têm mais impressora em casa, né? São poucas pessoas que têm. Né? Então, se eu fosse o cliente de vocês, o que vocês me ofertariam? Tempo. Loiane, a gente tem um certificado digital,
pessoa física, que você pode, pelo seu computador, você vai gerar um PDF, vai assinar. A gente faz um certificado para o seu cliente também, que precisa fazer essa assinatura. Em 2, 3 minutos está tudo resolvido e tem validade jurídica, não precisa ir no cartório carimbar. A gente fica muito preso ao certificado digital empresa e esquece de outros mercados que a gente tem para atuar também. Então, fazer network e parcerias. Gente, network é fundamental para o nosso mercado. Então, criar conexões com contabilidades, criar conexões com advogados, criar conexões com pessoas que precisam de certificado digital, hospitais, desculpa, empresas que têm licitação, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho como criar essas conexões. Através do LinkedIn e e-mail marketing, hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito potencial para mercado B2B. Por que que eu falo isso? Porque lá você consegue conversar com o dono, né? As pessoas que estão no LinkedIn são pessoas abertas a conversar. Hoje, quando você vai lá, por exemplo, pesquisa dentro do LinkedIn a empresa, eu quero fazer a parceria com a AB aqui da minha cidade. Vou lá no LinkedIn, procuro a OAB da minha cidade. Você, com certeza, dentro do LinkedIn, você vai encontrar quem que é o presidente da OAB e vai mandar uma mensagem para ele. E pode ter certeza que tem muita chance dele te responder. Então, a gente consegue ter, porque o Instagram, gente, o Instagram ele é mais voltado às pessoas se descontraírem, né? O mercado, desculpa, o LinkedIn, ele já é voltado realmente para fazer essas parcerias e network. Então, eu recomendo todos aqui ter LinkedIn, tanto da empresa de vocês, quanto LinkedIn pessoal também. Então, produzir conteúdos educativos sobre a importância do certificado digital. A gente vai ter uma mudança muito grande no mercado de certificação digital, né, agora nesse segundo semestre. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguma aula semanal nossa. Mas como a sua empresa está educando os clientes e os parceiros de vocês com essa mudança? E essa mudança a gente pode colocar, né? A nossa expertise que nós que somos experts em certificação digital, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, enviar um e-mail para o seu cliente, mostrando. Então, esses são os canais que a gente faz essa prospecção. Abordagem direta por telefone e WhatsApp. Use perguntas abertas, né? As perguntas abertas da nossa aula 01, antes de iniciar a conversa. Se sua empresa já enfrentou algum desafio devido à falta de certificado digital, como vocês fazem a renovação do certificado digital? Outro modelo de pergunta. Olá, fulano. Percebi que muitas empresas estão enfrentando dificuldades com a renovação de certificados digitais. Como vocês fazem? Podemos conversar sobre uma solução mais prática? Quando a gente faz essas perguntas abertas, a gente faz a pessoa pensar. E a pessoa pensando, ela vai te responder. Se a gente chegar relembrando um pouquinho da nossa aula de perguntas abertas, né? Que era quem não participou, só relembrando um pouquinho. Se a gente chegar e perguntar, ligar, oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Loiane, igual eu fiz lá no meu Instagram. Eu sou tal. E eu quero apresentar um modelo de parceria para vocês. A primeira coisa que ele vai responder, não, eu já tenho uma parceria. Acabou a conversa. Então, quando você fala, percebi que muitas empresas, você envolve a pessoa na conversa, você vai conseguir ter um retorno dessa pessoa. E demonstrar, né, os benefícios com cases de sucesso. É muito importante aí mostrar para os nossos clientes que a gente tem clientes que com a nossa parceria. Então, conte histórias de empresas que ganharam tempo, ganharam lucro, que reduziram o seu processo ao adotar o certificado digital na sua empresa, né? Aquele contador que é parceiro seu, que você sabe que ele vai topar, dar um feedback do seu atendimento, faz ele escrever isso, posta no Instagram, ou faz ele gravar um vídeo para você, né, para você poder mostrar para os seus clientes, para os seus futuros parceiros, que realmente a sua empresa é uma empresa diferenciada. E agora falando sobre o mercado B2C, né? Quem são os clientes ideais? Os clientes ideais são profissionais liberais, médicos, advogados também entra aqui. Como abordar esses clientes ideais? Criar conteúdos informativos nas redes sociais, Instagram, né, Facebook, sobre como e o porquê utilizar certificado digital, né? E criar, gente, conteúdos mais humanizados. O Instagram, ele mudou muito a forma de entregar conteúdos, né? Normalmente, a gente faz um template, compre certificado digital, sou a RX e aí posta um texto. As pessoas hoje não vão entrar no Instagram, isso eu falo para todos os meus alunos. Não vão entrar no Instagram e falar assim, nossa, agora eu vou ali ver o que que a R Sucesso Total da Loiane está publicando de certificado digital. As pessoas não entram no Instagram pensando nisso. As pessoas entram no Instagram, nossa, eu vou ver o que que a Loiane está fazendo no dia dela.
As pessoas querem saber da vida das pessoas. Então, por isso que o Instagram, as redes sociais precisam ser humanizadas. Eu dei até uma ideia para um cliente meu, para um aluno meu, falando assim: que tal a gente criar utilizando a questão do Oscar, né? Eu sei que passou já o time, mas utilizar coisas que estão em tendências no mundo das redes sociais para você falar. Ainda estou aqui tentando emitir um certificado digital. Utilizar a questão do Oscar para poder você fazer os seus conteúdos. Isso vai gerar engajamento, as pessoas vão ficar interessadas na sua parceria. E WhatsApp e parcerias locais. Fazer parcerias com escritórios locais, contabilidades, para poder receber também no mercado B2C, você pode fazer parceria com pessoa física também. E indique e ganhe, né? Seja um parceiro da minha empresa, ganhe dinheiro, ganhe cashback, ganhe pontos para você se tornar um parceiro da minha empresa. Abordagem personalizada, fazer perguntas abertas para entender a necessidade do cliente. Então, já aconteceu de você assinar um documento urgente, ter essa dificuldade? Todo mundo hoje que trabalha em algum mercado precisa assinar algum contrato, precisa assinar algum tipo de documento, né? Apresentar os benefícios específicos. Com o certificado digital, você pode assinar documentos de qualquer lugar sem precisar ir a um cartório. Fazendo uma abordagem. Oi, fulano, já aconteceu de você precisar um documento urgente e ter dificuldade? Com o certificado digital, você pode fazer isso de qualquer lugar. Quer saber como funciona? Imagina você fazer isso lá no seu Instagram, né, e impulsionar essa publicação para as pessoas que precisam assinar documentos, para empresários que precisam assinar documentos. Então, você vai trazer esse benefício para eles. Né? E oferta e facilidades. Né? Criar pacotes promocionais que façam você oferecer suporte no processo da emissão. Né? Então, parceria X, eu vou te dar Y de benefícios. Então, sempre agregar valor ao seu produto. E como a gente faz, então, o passo a passo para prospecção eficiente do nosso cliente. A gente tem o processo e o passo a passo. Então, primeiro, definir o cliente ideal, como a gente falou lá no começo, né? Saber exatamente. Deixa eu voltar aqui. Saber exatamente quem tem o potencial de compra. Conhecer melhor seus clientes efetivo e potencial, pois seu cliente é uma arma tão poderosa para evitar problemas quando lidar com eles. Telefone, a falha é sua por não saber qual a melhor hora de encontrá-lo. Então, quando a gente não define o cliente ideal e a gente sai ligando para todo mundo para ter uma parceria ideal, se você não conseguir falar com esse cliente, a culpa é sua. Então, assim, os canais, escolher os canais certos. Igual eu falei, LinkedIn para empresas, Instagram para profissionais liberais e o WhatsApp para relacionamento direto. O WhatsApp é hoje uma ferramenta. Antigamente, quando eu iniciei nas vendas, né, a gente fazia muita ligação, né, ligava, prospectava, mas hoje ainda funciona. Tem pessoas que gostam da ligação, tem pessoas que gostam do sem responder pelo WhatsApp. Então, você tem que entender a necessidade do seu cliente. Usar perguntas abertas, né? Tornar a conversa mais natural, né? Focada no problema do cliente, não em benefícios com a sua parceria. Focar mais realmente no que ele precisa. Apresentar benefícios ao invés de características. Mostrar impacto prático, como economia de tempo. Exemplo, sempre dá exemplo. Um cliente meu utilizou esse modelo, deu certo, hoje ele emite certificado digital rápido, prático. Então, sempre utilizar exemplos de clientes que deu certo na sua abordagem, na sua parceria, para você colocar isso dentro do modelo de prospecção. Na minha tela, que aí eu volto já, enquanto o pessoal está voltando, a gente vai já apresentando aqui os benefícios. Beleza. Tá. Então, voltando a falar, né, Zoom, mas agora eu vou de mostrar para vocês, mas mostrar, né, o impacto que a sua parceria vai dar para esse modelo de negócio. Persista até obter resposta. Normalmente, no primeiro contato, a gente desiste, né? Um cliente potencial respeitará um vendedor tenaz, se necessário, 5 a 10 venda. Você tem o que é preciso para chegar lá? Às vezes a gente não tem muita paciência, né? Eu tenho que apresentar
Quantas vezes para essa pessoa, para esse cliente? Nem que seja preciso apresentar 10 vezes para esse potencial cliente. É interessante você sempre mostrar que você está ali à disposição para apresentar a proposta. Negocie com o potencial cliente. Mantenha registros perfeitos. Saiba o suficiente sobre o seu cliente. Você está suficiente organizado para conseguir a 10ª apresentação e ter controle da situação para fechar a venda? Normalmente, nós, como donos de ter esse tempo gerenciado e fazer network com os nossos possíveis parceiros, né? Então, fazer aquela visita, eu sei que tem muita gente que não gosta de receber, mas visitas inesperadas para potenciais clientes, né? Utilizar técnicas para poder chegar e abordar. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui também sobre como abordar esse cliente numa visita. Passo a passo, trabalhe suas habilidades todos os dias. Gente, é treino. Venda é treino, é treinar, nem que seja na frente do espelho, nem que seja fazendo aula igual eu estou fazendo semanal. Essa aula semanal para mim é um treino, porque eu tenho a minha mentoria, então eu aqui para mim eu estou treinando para me poder dar o melhor para meus participar de aulas e seminários aqui, estudar sobre o seu produto, estudar sobre o seu mercado e seguir especialista no ramo. Quem está conversando sobre o que você vende no ramo, que é referência e que você pode utilizar como abordagem na sua reunião. Não é, hoje em dia nada se cria, né? A gente fala que tudo, então não tem problema. A concorrência está fazendo. Copia, aprimore, melhore. Então, sempre é interessante a gente saber o que que a nossa concorrência, o que que as pessoas estão fazendo, né? Oriente para soluções, né? Em vez de afundar nos problemas, pense constantemente na solução. O que que eu posso levar de solução para aquele cliente? Por exemplo, ser orientado por uma mentoria para encontrar as soluções, ter feito mais por mim e por meu caminho para o sucesso do que qualquer outra estratégia. Hoje, no meu mercado, né, eu também sou mentorada, então, para mim, é muito simples eu ter uma pessoa me acompanhando no meu processo, para mim, agilidade nas minhas estratégias. Chegar. Normalmente, sozinho, a gente consegue chegar, mas se a gente for junto, a gente consegue chegar mais rápido. Então, tem uma pessoa para te acompanhar, né? Às vezes a gente sabe o nosso mercado, a gente entende o nosso produto, a gente sabe que vai dominar. Se a gente chegar num cliente, conseguir essa abertura, a gente vai conseguir fechar com esse cliente, mas a gente é muito mais fácil. Então, todo obstáculo apresenta uma oportunidade. Todo cliente que fala não é uma oportunidade para você chegar, se desafiar para chegar ao sim. Faça follow-up, né? Manter contato sem ser invasivo, usando lembretes e conteúdos educativos. Ao cliente faz aquela prospecção ativa e 2, 3 dias faz o follow-up, né? Perguntando, e aí, analisou minha proposta? O que que você achou? Conversou com seu sócio? Conversou com sua esposa? Vamos prosseguir? Vamos dar um passo adiante, né? Nesse modelo de parceria? Então, faz esse follow-up. Ah, ainda não tem. Tenta bombardear, né, de uma forma é, boa de conteúdos educativos. Mandar para ele sobre tendências do mercado, o que está acontecendo no mundo da certificação digital, como que o certificado digital pode facilitar a vida dele no dia a dia. Vai mandando conteúdos que uma hora ele vai te dar um retorno. Atrás disso tudo, você recebeu um saco de cimento e um balde de água. Você pode construir um degrau, uma ponte para subir ou um bloco para você tropeçar. Então, você tem deixado as oportunidades passarem por estar focado somente nos obstáculos? Então, às vezes a gente foca naquele e esquece de negócio. Então, falando, fechando sobre isso, a gente vai falar nosso último tópico, falar sobre visitas.
que é o que mais dói na nossa vida, dói o nosso calo, né? Porque o cliente, mas o meu cliente é fechado, ele não quer ir, não quer me receber, então não conseguiu agendar. Bem-vindo é isso. Vendo isso, a gente recebeu não, né? Antigamente a gente tinha uma plaquinha antes do WhatsApp e tudo, né? Não recebemos visita, né? Então, o que leva você a não conseguir marcar aquela reunião? O que que leva a isso? Você não estabeleceu, você não deu valor algum, você não criou e descobriu necessidade, você não criou um vínculo. O cliente já está fazendo com alguém um negócio e está satisfeito com esse negócio. Você estava falando em vez de perguntar. Estratégias que pode funcionar para você. Consiga uma referência. Encontre alguém que queira indicá-lo e e falar com a pessoa, ou ligar, ou mandar mensagem para que o cliente em seu nome possa facilitar. Então, como que funciona isso aqui? É, de aqui de Goiânia. Eu vou lá no LinkedIn e vejo se tem alguma pessoa que é conectada comigo, que eu conheça, e também é conectado com esse dono dessa empresa, desse escritório, para me mandar uma mensagem para essa pessoa. Gente, aqui em Goiânia, não sei vocês, mas aqui em Goiânia eu conheço. Então, é, vejo sem conexão, fala, olha, você podia me indicar para a contabilidade X, para ele me receber numa visita, eu ter uma grande oportunidade de parceria, mas eu quero entender hoje quais necessidades, o que que ele precisa, o que que brilha os olhos dele numa parceria com uma certificadora digital. Você pode me comunicação com essa conseguir uma referência, gente, já é metade do caminho andado. Então, use o LinkedIn e o Instagram. Mande uma mensagem para essa pessoa falando que tem um horário vago para realizar uma reunião com essa pessoa. Às vezes, você começar a seguir essa pessoa, começar a stalkear publicações dessa pessoa, o perfil seja fechado, solicitar para seguir essa pessoa. Quando você entrar em contato e ligar, olá, fulano, tudo bem? Então, eu comecei a seguir você lá no Instagram, eu vi do que você gosta, eu vi que você estava quebra um gelo, gerando uma conexão com essa pessoa. Isso vai te dar abertura para você agendar uma visita. Vou mandar para você, Amanda, com relação ao que você me perguntou. Mande um pequeno presente para esse cara que não está querendo te responder, que não está querendo te dar abertura. Você ficará surpresa ou surpreso com a quantidade de gelo que você vai conseguir quebrar como presente. Presente pode atravessar uma parede de tijolos por mais, sei lá, vai no Instagram, às vezes uma caixa de chocolate, fala em nome da certificadora X, quero te presentear com esse mimo, pois a sua empresa é uma referência no mercado de contabilidade, no mercado de advocacia, não sei qual que é o nicho, e eu queria uma oportunidade, eu quero uma oportunidade, sempre apresentar, também é uma referência, e nós dois juntos vamos alçar grandes voos. Manda, passa 2, 3 dias, liga. Se tiver a secretária, você fala assim, eu enviei um, um presente, eu enviei um brinde para esse pro fulano e eu gostaria de falar com ele da minha ligação, você vai conseguir falar com essa pessoa. Envie um e-mail provocativo sem ser provocativo, né? Escreva perguntas ou afirmações que levem o cliente a pensar, não em venda de produto, só desperte nele interesse de conseguir uma visita. Bolar um e-mail estratégico, por isso que duas cabeças interessantes é interessante para você conseguir
criar esse e-mail provocativo para que ele pense, cara, ele não está querendo. Quando você lê, nossa, ele não está querendo me vender um negócio, ele está querendo provocar aqui, ver o que eu consigo. Realmente eu preciso receber a visita desse vendedor, porque ele realmente tem uma coisa diferente para me apresentar, né? Ofereça algo de valor. Tem um material gratuito sobre como economizar com certificado digital. Eu posso te enviar? Dispara, faça um template, faça um catálogo de como utilizar, como baixar, como reduzir o seu tempo, reduzir seus gastos, reduzir a burocracia. Faça uma isca de e-mail do seu Instagram. Fale para ele que ele indo para o seu WhatsApp, ele vai ter esse conteúdo gratuito. Você consegue captar leads, captar clientes, provocar nele, falar que você está dando brinde. As pessoas adoram ganhar brindes de presente. Arrisque, dê uma chance a você mesmo. Use a sua criatividade. Não tenha medo de errar. Medo de ir naquele cliente, nossa, mas eu tenho medo de ir nesse cliente e ele saber mais do que eu. Não tenha medo, o especialista é você. Se você falar, eu não sei agora, eu vou te trazer essa resposta depois que a gente terminar essa visita, eu te trago esse retorno. Não tenha medo, não tenha medo de falhar, não se preocupe, não. Vendedores temos esse medo da rejeição. Nossa, mas e se eu ser rejeitado? E se ele falar não? E se ele não quiser? E se eu fizer uma péssima apresentação? Não tenha medo, é treino, treino. Toda apresentação sua, toda ligação, todo WhatsApp, todo e-mail marketing que você envia é um treino que você vai conduzir essa venda cada vez melhor. Não desista, nunca desista. O vendedor não pode desistir, né? Então, essas são as dicas que eu tenho com relação à visita. Então, mandar um pequeno presente, quebrar objeções. A gente vai ter uma aula também de como objeções. Então, agora, Amanda, manda esse presente para esse cliente, para esse potencial cliente, que você realmente vai enxergar que ele vai te trazer retorno, vai te trazer valores, né? Tanto de emissões e também uma parceria estratégica. Mande um mimo para ele, fala que quer ter uma visita com ele, que quer ter uma oportunidade para que você apresente. Então, qual é a conclusão disso tudo aqui, né? A gente transforma a prospecção em resultados concretos. Como que a gente vai fazer isso? A prospecção eficiente vai muito além de apenas entrar em contato, né? Ligar e, estou te prospectando aqui, né? Cidade, sim, já que você quer falar? Então, gerar valor, construir relacionamentos sólidos. Aquela parceria que você fechou hoje, ela tem que ser sólida, ela tem que ser duradoura, não somente uma parceria de 1, 2, 3 meses, sim parceria de anos. Sempre gerar valor para essa pessoa. Por quê? Porque quando a concorrência bater na porta desse parceiro seu, ela já que está me gerando valor, eu não quero mudar. Só se ao longo dessa aula a gente explorou essas estratégias, né? Fica assim. Tanto no B2B quanto no B2C, né? E a gente usou técnicas de perguntas abertas que despertam o real interesse, né? Então, o que a gente aprendeu? Os principais erros comuns, né, na prospecção, a importância de ouvir qualquer tipo de solução, como criar abordagens personalizadas para cada perfil de cliente, né? O passo a passo da prospecção eficiente, desde a identificação do cliente até o follow-up inteligente, e dicas e estratégias para marcar reuniões e superar as barreiras de contato com os decisores, né? Então, convido a vocês a colocar, você aplica essas técnicas, mais você vai redefinir a sua abordagem, mais resultados você terá. Então, às vezes, aquela técnica X não funcionou para esse cliente, vou abordar de uma forma diferente para trazer, né, conseguir reverter e converter esse cliente, né? A chave para o sucesso está na persistência, na
Se você ficará sem clientes. Então, o que que vocês aprenderam, né? Se quiserem comentar, tiver um momento aqui de conversar, de falar, né? Eu vou abrir para perguntas. A Amanda quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, né? A gente está aqui entre amigos, fique à vontade as perguntas e mas eu quero convidar vocês para a próxima aula, que vai ser segunda-feira que vem, né? A gente vai trazer um outro conteúdo bem interessante também. Então, convido vocês para a nossa próxima aula. E é isso, gente. Ninguém tem sabido tudo, então, um exercício aqui, todo mundo vai conseguir responder. Brincadeira. Fiquem à vontade. É, Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou falar sobre na próxima aula, ideias de aulas. Na próxima, a gente vai falar sobre. Deixa eu. A gente falou na primeira aula, a gente falou sobre as perguntas abertas. Na segunda aula, a gente falou de pare de perder clientes. Na terceira aula, a gente vai falar negociações sem medo. Como quebrar objeções e fechar vendas com facilidade. Então, segunda-feira, a aula será sobre como vencer as objeções, que eu acho que a gente tem um monte de objeções aí no mercado, né? Quando a gente vai fazer visitas, né, fazer parcerias. Então, vejo vocês na próxima aula. Indiquem para os clientes, para os amigos, né, participarem dessa aula. Essa aula vai estar disponível no YouTube. Eu acredito que a partir de amanhã, a presença de vocês, É rapidinho, só nesse ponto que você falou aí, Eloy, né? A gente pode convidar outras pessoas para participar dessa aula, né? Uma pessoa da minha pode, equipe, coisa desse tipo, né? pode. Todo mundo. Essa aula agora ela é aberta para qualquer pessoa que trabalha no ramo de certificação digital, seja seu AGR, seja seu vendedor, às vezes um potencial Sim, que você quer que venha para essa aula, convida todo mundo, tá tá bom? É bom, gratuita e para entendi. todo mundo. Maravilha. Era só isso, por hora. Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês, um abraço, boa semana e vamos vender, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Bora para cima. Grande abraço. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.